30ª sessão ordinária, Turvo, 15 de setembro de 2025. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, todos que fazem presente nessa casa, nesta noite, aos que nos acompanham através da TV Câmara. Uma boa noite também especial para toda a imprensa, uma boa noite aí também para o nosso vice-prefeito, que se encontra nessa casa, o Laerte Casagrande. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido para fazer parte da mesa a vice-presidente da Ampara, Mônica Angeloni. Consulto agora, senhores vereadores, se todos tiveram acesso à ata da 29ª sessão ordinária. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Vamos agora para o expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 30 de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, excelentíssimo senhor presidente Rogério D'Agostin, assunto: resposta ao requerimento 07 de 2025. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 07 de 2025, aprovado por essa Igreja Câmara Municipal, que solicita o encaminhamento de cópia do contrato de comodato, cessão de uso, do imóvel onde ocorreu a instalação da usina do asfalto, a Sinfra, informamos que, após diligências internas, não foi localizado o referido documento nos arquivos da administração municipal. Cumpre esclarecer que a guarda e a responsabilidade pela documentação em questão são atribuídas ao Sinfra, Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária da MESC, entidade gestora do ajuste celebrado. Colocamos à disposição, atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço agora ao secretário que faça a leitura da mensagem número 31 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, Rogério D'Agostin, assunto: resposta ao requerimento 06 de 2025. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 06 de 2025, aprovado por essa Igreja Câmara Municipal, que solicita o encaminhamento de informações sobre a Secretaria Municipal de Educação, comparecemos por meio desta para informar os dados solicitados. Número de alunos da rede. A rede municipal de ensino atualmente atende um total de 1.264 alunos, distribuídos desde a educação infantil, creche e pré-escolar, ensino fundamental, anos iniciais, até a educação de jovens e adultos, o EJA. Número de professores titulares do ensino fundamental 1 e 2 e graduação, 33 professores. Número de professores titulares da educação infantil e graduação, 28 professores. Número do segundo professor, monitor, auxiliares e graduação, 12 segundos professores. Extrato e aplicabilidade do dinheiro do Fundeb. O extrato de aplicabilidade dos recursos do Fundeb podem ser consultados no link demonstrativo.apps.bb.com.br/extrato. Ao acessar o site, basta informar o nome do município e selecionar o período de consulta. Após inserir as informações, o extrato completo será disponibilizado. Função dos servidores que fazem parte da Secretaria da Educação: Helenita Scarabelotti Pazini, orientadora e supervisora escolar. Dione Maria Ricken Martinhago,
orientadora e supervisora escolar. Marcos Jorge Ferreira Fernandes, agente administrativo escolar. Fernando Luiz Peruso, técnico administrativo escolar. Evandro Marques, professor de matemática, readaptado como técnico administrativo escolar. Marisete Osório Monteiro, psicóloga. Edna Constante Simão, auxiliar de serviços gerais. Rosângela Teixeira, coordenadora geral da educação infantil. E Gisele Estevam, coordenadora geral do ensino fundamental. Explanação das folhas de pagamentos dos servidores da educação. A administração municipal realiza o pagamento da remuneração dos docentes em estrita observância aos limites legais, assegurado o cumprimento do piso salarial nacional do magistério, mediante complementação e das progressões funcionais previstas na Lei Complementar número 10 de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério municipal. Todas as folhas de pagamento individualizadas encontram-se disponíveis para consulta pública no portal da transparência do município, possibilitando à sociedade e a este legislativo o acompanhamento integral das informações remuneratórias. Colocamos à disposição, atestosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 32, 2025. Excelentíssimo senhor presidente Rogério D'Agustin, assunto: requerimento de informações sobre contratações. Senhor presidente, em atenção ao requerimento formulado pela bancada do Partido Progressistas acerca de informações sobre contratação de professores aposentados e de veterinário, comparecemos por meio desta para informar o solicitado. Quanto à contratação de professores, todas foram feitas através de novos processos seletivos, sendo o processo seletivo 001-2025, edital de chamada pública, processo seletivo número 004-2025 e edital de chamada pública, processo seletivo número 005 de 2025. A contratação do atual ocupante do cargo de veterinário foi feita da mesma forma, através do edital de chamada pública, processo seletivo simplificado, número 003 de 2025. Os editais de abertura e de todas as demais as fases de cada processo estão disponíveis no Diário Oficial do Município. Colocamos à disposição, para maiores esclarecimentos, atestosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário agora que faça a leitura da moção número 09/2025. Essa moção de autoria dos senhores vereadores que compõem essa casa manifesta apoio à proposta de emenda à Constituição sugerida pela UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, que visa delegar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença de seus respectivos parlamentares, para fins de convocação de suplente. A Câmara Municipal de Vereadores de Turvo manifesta seu apoio à proposta de emenda à Constituição, a PEC, sugerida pela UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 56 da Constituição Federal. A iniciativa tem o objetivo primordial de delegar aos estados e municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença a seus parlamentares para a convocação de suplentes. Uma medida que consideramos essencial para o fortalecimento do Pacto Federativo e para o aprimoramento da representação democrática. Atualmente, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, STF, firmada em julgamento como a de 7257/C, impõe a todos os entes da Federação a regra de convocação de suplentes apenas para licenças superiores a 120 dias, conforme previsto no artigo 56, parágrafo 1º da Constituição. Com o devido respeito, entendemos que essa rigidez desconsiderada a lógica do nosso sistema eleitoral e as distintas realidades dos legislativos municipais. O argumento de que prazos menores configuram uma alternância irregular na representação popular ignora
a dinâmica do sistema proporcional. Nele, o eleitor sufraga um projeto político mais amplo, representado por um partido ou federação. O suplente, portanto, não é uma figura alheia ao processo. Ele é parte integrante e ativa da vitória literal, pois os votos que recebeu contribuíram diretamente para a conquista da vaga para a legenda. Sua convocação não representa uma burla, mas a legítima continuidade do processo político partidário que recebeu a chancela das urnas. O suplente detém a mesma legitimidade popular do titular. Ademais, a imposição de uma regra única de 120 dias é desproporcional. A ausência de um parlamentar por 119 dias sem substituição tem um impacto muito mais severo na dinâmica de uma Câmara Municipal com poucos vereadores do que o Congresso Nacional. Essa situação enfraquece o poder legislativo local, que fica com sua composição desfalcada por longos períodos, prejudicando votações, o trabalho das comissões e a fiscalização do Poder Executivo. Ao devolver aos municípios e estados a autonomia para organizar o funcionamento de seus próprios poderes, esta PEC fortalece o Pacto Federativo, permitirá que cada parlamento, de acordo com a sua realidade local, defina o prazo que melhor equilibre a estabilidade do mandato, com a necessidade de garantir a plenitude dos trabalhos legislativos. Por todo exposto, essa Casa Legislativa conclama aos deputados federais de Santa Catarina a representarem e apoiarem essa proposta de emenda à Constituição, por ser uma medida que respeita a lógica do sistema proporcional, valorizando a autonomia dos entes federados e, em última análise, fortalece a democracia brasileira em todas as suas instâncias. Turvo, 15 de setembro de 2025. Vamos agora aos projetos nas comissões. Aqui temos um projeto de lei do Legislativo, número 7, 2025. A comissão se reuniu, discutiram e ficou para a próxima, porque tem mais alguns esclarecimentos. Positivo, então. Vamos para a ordem do dia. Coloco agora em discussão o projeto de lei do Executivo número 30 de 2025. Com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, aprovado por unanimidade na última sessão, dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências. Esta lei institui o plano plurianual, o PPA, do município de Turvo para o quadriênio 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 68 dessa lei orgânica. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a definição das prioridades. O plano plurianual tem como diretriz valorização do cidadão usuário como motivo de qualquer ação governamental. Forte ênfase nas ações que envolvam o desenvolvimento humano, a excelência na gestão. Tem mais vários artigos. Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloco então em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 30 de 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 30 de 2025, aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 31 de 2025. Com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas, autoriza o município de Turvo a transferir recursos financeiros mediante parceria a ser firmada com a entidade que especifique e dá outras providências. Fica autorizado o município de Turvo a proceder a transferências de recursos até o limite de R$50 mil à Associação SOS Quatro Patas, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, objetivando a execução de projetos de castração de animais para controle populacional, contribuindo para o bem-estar animal e saúde pública. O valor a ser transferido e demais critérios serão definidos no plano de trabalho e no termo de fomento, de conformidade com a conveniência e a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Turvo, 26 de agosto, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloca em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 31/2025. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 31/2025, aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão o projeto de lei do Executivo número 32/2025. Também com parecer favorável das comissões competentes sem emendas. Acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 1º da Lei Municipal número 1816, de 21 de dezembro de 2006, e altera o anexo único da referida lei. Fica acrescentado o parágrafo 6º ao artigo 1º da Lei 1816, de 21 de dezembro, com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Excepcionalmente, em relação aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, de acordo com os termos da Lei Federal 11.350 de 2006, fica garantida a manutenção do vínculo durante a vigência do respectivo programa federal, com ressalva nas hipóteses previstas no artigo 40 da Lei Municipal 1154 de 1995, Estatuto dos Servidores do Município de Turvo. O anexo único da Lei 1816 passa a vigorar com a seguinte redação. Quantidade: 33 agentes comunitários de saúde. Valor: R$ 2.824. 2 agentes de combate às endemias, R$ 2.640. Turvo, 29 de agosto, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 32/2025. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 32/2025, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão agora a indicação número 27 de 2025. Essa indicação é de autoria do senhor vereador Ivonir Arcaro, do PL. Solicita do Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que envie esforços para que seja implantado calçadas públicas em ambas as laterais na rua Osílio Toneto, número 1160, bairro Vila Manente, compreendendo entre a SC 108 e a rua Luiz Miro Facim. O trecho solicitado diz respeito ao tráfego seguro dos alunos, professores e funcionários do Colégio João Clodel, cito naquela via, e demais cidadãos que transitam no local. A implantação também possibilitará ao pedestre percorrer com segurança toda a extensão até a rótula oeste da SC 285. São as sessões Turvo, 4 de setembro de 2025. Coloco em votação única a indicação número 27 de 2025. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Indicação número 27 de 2025, aprovada por unanimidade, em votação única. Coloco agora em discussão a moção número 06 de 2025. De autoria da vereadora Renata Pacheco Ribeiro, demais vereadores que subscrevem: Alessandra Manente Burgo e Cláudio Bernardino Januário. Moção de aplausos com reconhecimento e gratidão à senhora Jane Salvaro Halp pelos relevantes serviços prestados como auxiliar administrativa na EPAGRE de Turvo por mais de 40 anos. Os vereadores que representam e subscrevem no exercício de suas funções apresentam a seguinte moção de aplausos a Jane Salvaro Halp. A presente moção de aplausos tem por objetivo prestar merecida homenagem à senhora Jane, servidora estadual que dedicou grande parte de sua vida profissional à empresa de pesquisas agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE. Ao longo dos anos de trabalho,
a homenageada exerceu suas funções com dedicação, competência e compromisso, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da agricultura familiar e para o fortalecimento no meio rural catarinense. Sua atuação junto aos produtores, comunidades e instituições, parceria sempre foi marcada pelo empenho em transmitir conhecimento técnico, apoiar inovações e promover o desenvolvimento sustentável, valor que reflete a missão da EPAGRE e que deixa um legado de respeito e reconhecimento junto à sociedade. Com sua aposentadoria, encerra-se um ciclo de relevantes serviços prestados ao Estado de Santa Catarina, mas permanece a inspiração de sua trajetória exemplar pautada pela ética, profissionalismo e espírito público. Por tais razões, nada mais justo do que registrar essa Casa Legislativa o reconhecimento e a gratidão pela contribuição da senhora Jane ao desenvolvimento rural e à agricultura catarinense, aprovando a presente moção de aplauso. Turvo, Câmara de Vereadores, 28 de agosto de 2025. Senhor presidente, nesse momento eu convido o seu filho, o Igor, para fazer a leitura da biografia da sua mãe. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, familiares e cidadãos serventes aqui presentes. É com imensa honra e orgulho que subo a essa tribuna, em nome de toda a minha família, para falar dessa pessoa incrível que é a minha mãe, a qual fui convidado por esta Casa Legislativa para a leitura de uma justa e solene homenagem a uma cidadã de Turvo, cuja trajetória profissional se confunde com a história do desenvolvimento agrícola desse município, Jane Salvaro Halpe. Nascida nessa cidade, no dia 13 de novembro de 1962, filha de Silvino Salvaro e Altair Angeloni Salvaro, casada com Jair Halpe e mãe de Igor Salvaro. Sua jornada profissional teve início no dia 7 de junho de 1982, na então Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina, a ACARESC, que viria a se tornar a nossa conhecida EPAGRE. Como auxiliar de escritório, integrou uma equipe pioneira, composta por Edson Canella e Vilma Pretre, além do time do programa Provársias, que contava com Renato Pescador e Jorge Luiz Isidoro Inácio. Com o passar dos anos, muitos outros colegas ingressaram na instituição, e a cada nova chegada, Jane esteve presente de forma acolhedora, sempre pronta a auxiliar os colegas, orientar e compartilhar sua experiência. Ao longo de 42 anos e 8 meses de serviço, passando de auxiliar de escritório a auxiliar administrativa, sua atuação foi fundamental e essencial para garantir que o apoio técnico chegasse de forma eficiente aos agricultores. Jane se tornou o elo de confiança entre o produtor rural e a instituição, facilitando processos e sendo sempre um ponto de apoio seguro e competente. Demonstrando um contínuo desejo de aprimoramento, Jane conciliou o trabalho e a vida pessoal para buscar o ensino superior, cursando graduação em Tecnologias em Processos Gerenciais, que foi concluído no dia 24 de março de 2012, um feito que inspira e demonstra sua perseverança. A contribuição de Jane Salvaro Halpe para a agricultura de Turvo é inegável. Sua carreira foi marcada pela integridade, pela eficiência e por um profundo respeito pelas famílias do campo. Em 28 de fevereiro de 2025, Jane encerra esse ciclo profissional, deixando uma marca profunda na história da instituição e na memória de todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar ao seu lado. Seu legado é de amizade, dedicação e inspiração. Que sua trajetória sirva de inspiração para as futuras gerações. Parabéns, mãe, por uma vida de dedicação e serviço exemplar à nossa comunidade. Coloco em votação única a moção número 06/2025. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Moção número 06/2025, aprovado por unanimidade em votação única. É claro, né, que tantos anos de trabalho iniciou na nossa ACARESC e aí terminou na nossa EPAGRE, né, Jane? Realmente. Outro dia a gente foi para uma reunião lá em Itajaí, eu, Canella e a Glaura, começou a sair história aí do Arco da Velha, né? Então, se a gente começasse a bater papo e ver essas histórias, eu acho que a gente ia virar a noite aqui.
realmente uma moção que realmente tu merece, que tu viu a história e a agricultura do Turvo se transformar, né? Naquela época a gente colhia 30 a 40 sacos por hectare, a gente foi para o pré-germinado, para o sistema Provárzea, né? Fomos para 80, 100 sacos por hectare, e hoje, graças a Deus, com todas as tecnologias, as melhorias aí da nossa EPAGRE, todos que trabalham em conjunto, né? Desde lá da pesquisa e da extensão, a importância que tem a nossa EPAGRE aí para todo o nosso estado de Santa Catarina. Você está de parabéns, você é uma guerreira e graças ao bom Deus que hoje você está aqui para receber essa justa homenagem. Você é merecedora. Eu quero convidar agora todos os vereadores que virem aqui na frente para a gente fazer a entrega para a Jane. Convido nesse momento, então, a Jane para receber a homenagem das mãos dos senhores vereadores. Gostaria de que viesse aqui ao centro os colegas dela para fazer uma foto e depois também aproveita e faz com a família também. Então, seus colegas. Tá, senão depois o pessoal dispersam. Ah, só a família então agora. Família com ela. Agora convido para fazer o uso da palavra Mônica Angeloni, vice-presidente da Ampara. O assunto: Ampara, causa do autismo. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite feito pela Alessandra para estar aqui hoje e explanar um pouquinho para vocês sobre a realidade das famílias atípicas da nossa cidade e também para falar para vocês um pouquinho de como está funcionando a nossa associação. Quando a Amanda, então, me convidou para vir aqui, prontamente eu aceitei, porque uma das coisas que eu decidi quando eu recebi o diagnóstico do meu filho era que eu ia ser esse instrumento de comunicação. E um dos principais motivos que eu decidi ser esse instrumento de comunicação é que se amanhã ou depois, se quando nós sairmos daqui, eu souber que cada um de vocês teve uma mudança de concepção com relação ao autismo, ou se cada um de vocês puder levar uma informação adiante, o meu propósito aqui essa noite já terá sido cumprido. E falar do autismo é algo que, num primeiro momento, parece que se torna muito pessoal e muito individual. Mas eu digo para vocês que o autismo hoje já é uma questão de saúde pública. E por que eu digo que ele é uma questão de saúde pública? Hoje as estatísticas dizem que 1 a cada 32 crianças que nascem estão dentro do espectro autista. Se hoje 1 a cada 32 crianças que nascem, proporcionalmente ao aumento que nós tivemos nos últimos anos, significa que em pouco tempo nós teremos uma criança em toda a sala de aula. Significa que em pouco tempo toda família terá um autista. Isso quem diz não sou eu, são as estatísticas americanas, que em pouco tempo esse número cairá de 2 para 1. E para que vocês não sejam forjados na dor, como a maioria de nós somos, para que vocês já saibam do que se trata o autismo e já tenham conhecimento
de como ele funciona, que vocês tenham a consciência de que é muito melhor a gente aprender sobre o assunto antes que ele bata na nossa porta. E quando eu falo que ele é um assunto de saúde pública, eu falo porque, em poucos anos, a nossa sociedade vai ser formada pela grande maioria de pessoas neurodivergentes. E se a nossa sociedade vai ser formada, na sua grande maioria, por pessoas neurodivergentes, isso significa que o nosso mercado de trabalho também vai ser. E aí é uma questão de lógica pensarmos que, se quisermos a nossa sociedade evoluindo como um todo, nós precisamos iniciar desde já. Isso é um fato inegável, não é algo que a gente possa mudar, não é algo que a gente possa querer ir contra, mas é algo que a gente tem que lidar com essa realidade. E se o município tomar consciência de que precisamos de políticas públicas eficazes e que realmente funcionam, nós vamos estar evitando um problema lá no futuro. Se pararmos para pensar que, num futuro bem próximo, nós teremos que adequar o nosso mercado de trabalho para essas pessoas neurodivergentes, nós veremos que isso não será possível do dia para a noite. E é a partir de agora que a gente precisa iniciar esse trabalho. E dentro desse trabalho, não só relacionado ao mercado de trabalho, mas englobando um todo, desde a família, desde as próprias pessoas neurodivergentes, porque a gente sempre fala que a gente, enquanto mãe atípica, a gente se dispõe a cuidar dos nossos filhos, mas a gente não tem quem cuida da gente. E esse é um tema de uma palestra que eu faço, que é quem cuida de quem cuida. O estresse de uma mãe atípica, ele é comparado a um estresse de um soldado em combate de guerra. Vocês têm noção do que é isso? E isso vem de inúmeros fatores. Da gente não poder baixar a guarda em nenhum momento. A Cláudia estava ali falando para mim antes, eu preciso voltar logo para casa porque a gente não tem rede de apoio. Se já é difícil alguém querer ficar com uma criança atípica, vocês imaginem alguém querer ser rede de apoio de uma criança atípica. As famílias atípicas não têm rede de apoio. As famílias atípicas, elas não têm empatia na sociedade. E diante de tudo isso, se torna muito desgastante para nós, enquanto famílias atípicas, ainda ter que lutar pelo básico. Ainda ter que estar sempre buscando aquilo que seria o mínimo existencial que traz a nossa Constituição para a dignidade da pessoa humana. É muito desgastante a gente ter que brigar para ter um professor de apoio qualificado. É muito desgastante a gente ter que correr atrás de terapia. Hoje, para vocês terem uma ideia, o meu filho faz terapia todas as manhãs. Todas as manhãs são dedicadas a ele. E dessas todas as manhãs, apenas uma ele faz no nosso município. As outras todas, a gente precisa se deslocar para outras cidades. E decorrente dessa necessidade de prestar auxílio para essas crianças que não têm o básico, e quando eu falo isso, eu não me refiro só ao Turvo, porque isso é uma realidade que é quase que geral. Quando a gente identificou essa necessidade de lutar pelo básico, foi onde surgiu, então, a iniciativa de fundar a Ampara. Numa reunião de pais atípicos, decidimos, na cara e na coragem, fundar essa associação, que não é fácil, não é nada fácil manter uma associação. Hoje nós estamos atendendo 15 crianças na Ampara, não temos uma sede própria, não temos recursos. Agora conseguimos
vocês presenciaram que passou aqui por essa Câmara o auxílio de R$ 3.000 por mês, sendo que R$ 2.000 são destinados ao aluguel e os outros R$ 1.000 acabam ficando para as despesas básicas de água e luz. Se vocês tiverem ideia de que cada terapia de uma criança custa R$ 170 a hora, façam a conta de quanto a gente está tendo que desembolsar na Amparo. E para isso a gente está tendo que rebolar. A gente está fazendo ações solidárias, a gente está dando nossos pulinhos, porque foi um compromisso que a gente assumiu e a gente não pode, de uma hora para outra, deixar essas crianças desamparadas. Nós temos um caso de uma mãe que mora aqui no Marieto, que ela tem 3 crianças autistas em casa. As 3 crianças estavam sem tratamento. E aí um agravante, ela é sozinha, porque existe uma estatística de que 82% dos pais não ficam. Então, uma mãe com 3 filhos autistas em casa, todos 3 sem terapia. E, além disso, ela não teria como levar esses filhos na terapia. Com o apoio do CRAS, então, conseguimos o deslocamento para ela. Hoje nós estamos conseguindo atender 2 dessas crianças. E se conversarem com essa mãe, vocês vão ver que esse pouco que nós pudemos disponibilizar para ela está sendo um diferencial muito grande na vida dela. Então, quando a Amanda me convidou para vir até aqui, para relatar um pouco da nossa realidade, eu queria, ao menos, que vocês tivessem consciência de que cada vez que a gente está lá pedindo alguma coisa, cada vez que a gente está ali vendendo uma rifa, de que cada vez que a gente está lutando por um professor para cuidar dos nossos filhos, não é porque a gente quer, é porque a gente não tem alternativa. A gente sempre fala que nós somos aquelas mães admiráveis, aquelas que todos chegam e batem nas costas e dizem, nossa, como tu é guerreira. Nós não somos guerreiras. Nós simplesmente não temos outra opção. E aí ter que ainda lutar por essas coisas nos desgasta muito. E se já é difícil lidar com uma criança típica dentro de uma sala de aula, vocês imaginam lidar com uma criança neurodivergente. E eu não culpo os professores, porque eles também estão sem saber o que fazer. Há pouco tempo atrás, eu fui convidada para participar de um treinamento dos professores, fui convidada pela Secretaria de Educação de Meleiro para participar de um treinamento de professores lá. E eu disse para a secretária de Educação naquela ocasião de que a culpa não está nos professores, porque eles também não sabem o que fazer. Mas cada um precisa cobrar do seu superior. Porque enquanto nós não tivermos profissionais capacitados, enquanto nós não fundarmos essa base, nós não vamos ter uma perspectiva de um futuro que seja plausível para a nossa sociedade. E o ano passado eu já dizia que é tão fácil qualificar esses professores. Relatei para a Amanda um dia, relatava o ano passado para a então secretária de Educação, e eu dizia para ela, eu te provo que com R$ 1.000 tu qualifica todas as escolas. Com R$ 1.000 por escola, tu qualifica todas as escolas. Basta querer. Mas para querer, vocês têm que tomar consciência de que isso deve ser uma prioridade. E não é porque eu estou falando dos nossos filhos. O meu filho está muito bem assistido, está numa escola particular, mas porque eu estou preocupada com as outras crianças que não têm. E diante disso, eu queria que vocês ficassem com a ideia de que eles vieram neste mundo para nos ensinar muita coisa. E nós estamos tendo essa oportunidade de nos melhorar e de nos aprimorar com eles. E que tenhamos essa consciência de que se cada um fizer um pouquinho,
nós vamos poder mudar a realidade e o futuro dessas pessoas. E a nossa luta, minha, da Cláudia, da Karina e de todas as outras mães, é para que o dia que nós não estivermos mais aqui, para que a sociedade possa enxergar os nossos filhos com olhos de acolhimento, de amor e de empatia. Boa noite a todos. Mônica, eu queria fazer um comentário na tua fala, né, que tu falasse com uma mãe, né, do fundo do coração, né, que só quem é pai e mãe de um filho normal ou de um filho autista entende o teu sentimento. E tu falou uma coisa que eu já vinha pensando do pouco que eu conheço da questão autista, né? Mas eles vieram para que você aprenda e cresça. Então, que lição de vida, né? Como o Deus Criador, Ele prepara algumas coisas para a gente que não era para ser, mas veio e você com garra e coragem vai ter que encarar e preparar esse mundo, né? Para que realmente as pessoas entendam e olhem com um olhar diferente para essa questão do autismo. Eu quero dar parabéns para você, para toda a Ampara, esse trabalho que vem sendo feito. E quando você colocou aí a estatística de hoje, 1 em cada 32 crianças que nascem, uma é autista, né? Esse número impacta e assusta a gente, né? Que você começa a ver ao nosso ao redor tantas pessoas com essa situação e concordo e defendo essa bandeira que o poder público realmente tem que trabalhar, tem que amparar, tem que ajudar essa causa. Parabéns de novo aí, sucesso, pode contar com a gente, com certeza. Presidente, posso primeiro parabenizá-la, Mônica, pelo teu trabalho e de todos os pais atípicos, né, que vêm fazendo esse papel brilhantemente. E quero te dizer que ontem, eu relendo a pauta da sessão, e eu gosto sempre de me preparar, principalmente quando a gente tem convidados nesta casa, né, e aí eu fui escutar pessoas que falam sobre o autismo. E eu escutei uma mãe atípica que disse o seguinte: ela foi na Assembleia Legislativa do estado dela, né, em frente a todos aqueles deputados e público que se encontrava lá. Ela fez a seguinte frase: o meu filho não é um laudo. Ele precisa estar inserido na sociedade onde ele vive. E as crianças neurodivergentes precisam do simples, não do complexo. E aí eu comecei a me fazer uma pergunta enquanto ex-secretária de saúde e enquanto vereadora. Nós não estamos conseguindo dar o simples, o mínimo. Então, fica uma reflexão a todos nós legisladores desta casa, que nós possamos nos reunir para fazer políticas públicas, para fazer o simples. Ensinar uma criança como o Edson, criador da Ampara, que veio aqui apresentar, um dos apresentadores da Ampara, e ele disse que ele ficou 1 ano ensinando o filho dele a abrir a garrafa. Eu nunca mais me esqueci daquela frase. O menino abriu e ele não tomou a água. Então, que a gente comece a prestar atenção no simples, para que essas crianças e futuros adultos, né, possam estar inseridos na sociedade. Boa noite, obrigada. Só complementando a tua fala, que esse foi um assunto que gerou muita polêmica e muita discussão já no passado. Tá? A Ampara não tem vínculo nenhum com o Edson, tá? A gente utiliza o mesmo nome e, na época, foi contratado esse rapaz porque ele estava fundando uma associação lá na cidade dele. Mas, por fim, para te resumir a história, a gente fundou a nossa associação aqui. Ele não tinha nem terminado a dele lá, e a nossa associação é completamente independente e separada dele.
Só para esclarecer isso, porque isso foi um assunto que já deu muita polêmica na cidade. Positivo, esclarecido. Boa noite, Mônica. Parabéns pela explanação. Acho que sempre a gente consegue aproveitar muita coisa, né? Sempre que quando alguém vem falar, explanar assuntos importantes como esse da Associação Ampara. Boa noite aos demais membros que estão aí também da Ampara, né? A gente sabe a dificuldade que é, né, manter uma associação e principalmente numa situação como esta, né? E me coloco à disposição e tudo que precisar, que depender da gente, aí a gente está à disposição para colaborar com vocês e no que for possível, que as dificuldades existem, mas se a gente se unir, elas ficam mais fáceis de ser resolvidas, né? Obrigado, vereador Zebra. Agora, então, vamos encaminhar para o uso da tribuna popular. Eu quero convidar para fazer uso da palavra o Clodoaldo Coelho Luiz. Assunto: agradecimentos. Cumprimentando os vereadores, né, e os nobres vereadores, agradeço pelo reajuste que passou aqui, né, as bancadas, mas vou fazer uma pergunta ao líder da bancada do PMDB, e como é que está sendo a reforma administrativa, porque no futuro os pós-prefeitos que vão entrar vão ficar sem funcionário. Isso quer dizer, muito obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite, Clodoaldo. Não, méritos de vocês, eu acho que esse abono salarial que vocês estão recebendo é muito merecido e do que a gente puder, sempre me coloco à disposição de qualquer pessoa e qualquer entidade que precise. Hoje, Clodoaldo, só para ter informações, hoje existe uma comissão na Prefeitura, foi formada através da portaria 423 de 2025, que é composta por jurídico e membros de cada pasta. Eles estão identificando, né, cada pasta está identificando as suas dificuldades, o que precisa ser melhorado ou não. E essa comissão se reúne, já foram ouvidos todos os representantes de cada pasta, certo? Então está sendo feito um estudo, lógico que esse aumento salarial ele não pode impactar comprometer a folha, né? Mas vai ser baseado nos municípios vizinhos aqui da comarca, fazendo um estudo com os salários comparativos e ver, isso vai ser repassado ao prefeito, né? E aí vai dele sancionar ou não esse reajuste. Mas existe essa comissão, já está trabalhando, tá? Está sendo feito esse estudo, então, dessa reforma, né, administrativa, que ela se baseia, né, no ajuste salarial, na criação de vagas, novos cargos, porque as coisas mudaram bastante. Hoje temos situações, de repente, de cargos que vão ter que ser extintos e outros que vão ser criados, né, em função das mudanças das leis. Então, tudo isso está sendo avaliado. E, com certeza, até final do ano é para ter esse parecer já definido para que vocês recebam, e não uma forma de abono, mas sim um reajuste que vai somar definitivamente na folha de vocês. Valeu, senhor vereador, né? Porque é o seguinte, porque não é fácil levantar todo dia às 3 horas da manhã, bate chuva para fazer o meu serviço, e não é qual é a pessoa que faz, e agradeço os esclarecimentos e tenho uma boa noite. Clodoaldo, tu está de parabéns pelo trabalho que tu faz nessa cidade, certo? Eu penso sempre que eu aprendi, na verdade, isso, né? O bom profissional, seja aquele que está lá varrendo a rua ou fazendo o serviço que tu faz como gari, desde o mais alto grau, seja um médico, um dentista, um doutor, enfim, que ele seja um ótimo profissional, que ele faça o seu serviço realmente da melhor forma possível. E tu e o teu time, a gente sabe do trabalho e do risco que vocês têm aí no dia a dia, na missão de deixar a nossa cidade limpa. Então vocês estão de parabéns mesmo. E tu me comentasse lá fora dessa questão que no futuro não vai ter quem faça o teu trabalho pela questão da remuneração. Eu digo que eu penso que os meus netos talvez não vão ter o que comer, porque essa nova juventude que está vindo por aí, ela acha que comida daqui na tela de um celular, que hoje em dia qualquer um pede uma comida e ela chega em casa, entendeu? E o cara, aquele que está lá na roça também no dia a dia, embaixo de chuva, embaixo de sol, entendeu? Não está mais existindo lá no futuro
muito próximo, entendeu? Então tu estás de parabéns, você representa todos aqueles da sua classe. Parabéns, meu amigo, muito obrigado. O dia que precisar vir aí, a tribuna está disponível. Muito obrigado e fico todo com Deus. Amém. Obrigado, Clodoaldo. Eu convido agora para fazer uso da palavra a senhora vereadora Renata Pacheco Ribeiro. Assunto: homenagem. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que se faz presente nesta sessão em especial, aos familiares da nossa homenageada, à imprensa, internautas que assistem pela TV Câmara, aos ouvintes da Rádio Imigrantes, o meu boa noite. Venho a esta tribuna no dia de hoje, com muita alegria, justificar a moção de reconhecimento e aplausos à senhora Jane Salvaro Raupp, servidora da EPAGRE, que recentemente encerrou sua trajetória profissional com a merecida aposentadoria. Trata-se de uma justa homenagem a uma profissional que, ao longo dos seus 42 anos e 8 meses de dedicação, contribuiu de forma incansável para o desenvolvimento da agricultura familiar, para o fortalecimento da produção rural sustentável e para a melhoria da qualidade de vida de inúmeras famílias do nosso município e região. Jane não foi apenas uma funcionária exemplar, foi também educadora, parceira do agricultor, agente de transformação social. Em sua atuação junto à EPAGRE, demonstrou competência técnica, compromisso público, empatia com os produtores e, acima de tudo, um profundo amor pela terra e pelas pessoas que dela tiram o sustento. Sua presença constante nas comunidades, seu apoio técnico e humano aos pequenos produtores, bem como sua dedicação a projetos inovadores e sustentáveis, deixaram marcas que permanecerão, mesmo após a sua saída formal da instituição. Hoje, ao receber sua aposentadoria, não estamos apenas encerrando um ciclo profissional. Estamos celebrando uma vida de serviços prestados à comunidade. Uma história construída com ética, responsabilidade e muito trabalho. Valores estes que nos inspiram e que fazem dela um exemplo para as futuras gerações de servidores públicos. Assim, nós, da bancada Progressistas, apresentamos esta moção com o apoio dos demais colegas desta casa, como um gesto de gratidão e reconhecimento por tudo que a Jane fez por nosso povo do campo e pelo desenvolvimento rural de Santa Catarina. Parabéns, Jane, por sua trajetória e que esta nova etapa venha repleta de saúde, descanso merecido e a certeza do dever cumprido. Uma boa noite. Presidente, Sim. queria só fazer uma parte aqui. Acho que é interessante a gente lembrar também que a Jane passou por uma situação na nossa pandemia, né, que deixou todo mundo com o coração na mão, né? E, graças ao bom Deus, deu tudo certo, superou a dificuldade e hoje pôde estar aqui para receber essa homenagem, né? E mais uma notícia fresquinha que eu fiquei sabendo agora, que ela foi rainha do Gerva em 1977. É isso, né, Jane? Participou, parece, aí de uns 15 Gervas, se eu não me engano, e foi rainha em 77. Parabéns, Jane. Merecida homenagem. Obrigada, presidente. Presidente. Sim. Também gostaria de falar um pouco da Jane, né, Jane? Nos anos 80, eu era um visitante da casa da Jane lá,
Tomávamos umas caipiras, né, Jane? Tempos bons. Mas a Jane é uma pessoa excelente, né? Uma pessoa muito atuante, prestativa, sempre preocupada em resolver os problemas, em ajudar os outros, assim. A Jane, eu digo que ela foi um exemplo de pessoa que trabalhou com amor, que fez aquilo né, prestou trabalho, mas não prestou, acima de tudo, com muita dedicação, com muito amor, Jane. Parabéns pelo teu trabalho que tu prestou aí nesses anos todos aí, e muitas outras pessoas deviam se espelhar nesse trabalho que ela fez e levar isso que esse sistema de trabalho, eu acredito que agrega muito, né? Traz benefício não só para a pessoa que está fazendo, mas para aqueles que são recebidos por você, com certeza. Parabéns pelo excelente trabalho que tens realizado. Obrigado, vereador Zebra. Muito obrigado, vereadora Alessandra. Muito obrigada à senhorita Renata pela bela explanação. Realmente a Jane merece todas as palavras que a gente colocou hoje, de agradecimento, de amor que ela tinha ao que ela realmente fazia, e a tantos e quantos você ajudou. Nosso muito obrigado de coração. A gente vai se encaminhando já para o encerramento, né? Eu queria dar uns recadinhos paroquiais aqui e parabenizar a equipe da Nadibem, o professor Rodrigo, né? O Cardumes dos Arrozais, que nesse final de semana memorável para os atletas do Cardume dos Arrozais, representado pela Nadibem Academia de Turvo, a equipe disputou nesse último final de semana em Itapema o Circuito Ocean, evento esportivo que contou com provas de corrida, aquatlon, nada e corre e natação no mar. O evento contou no sábado com a prova para iniciantes, onde estrearam com sucesso 6 alunos. No domingo foram disputadas as provas principais, sendo que dessas provas, de 19 pódios possíveis, nossa equipe alcançou 16 deles, sendo 3 pódios no geral e 13 pódios por categorias. Os destaques da equipe foram: troféu como maior equipe de inscritos, 29 participantes. Destaque também para Elizabeth Zanata Beth, né? Primeiro lugar no geral na corrida de 5 km feminino. Também destaque para Catarina Rovares Belorte, primeiro lugar no geral dos 750 metros natação feminino. Destaque também para o Luan Scarabelotti Mandelli, quarto lugar geral nos 750 metros natação masculino. Resultados do fruto da dedicação, treinamento, participação das famílias e vontade de superação. O próximo evento da equipe será no Circuito Lagoas do Sul, no dia 5 de outubro, na Lagoa da Serra, em Araranguá. Então, de novo, parabenizando aí o Rodrigo e a equipe da Nadibem, né? O Cardume dos Arrozais, eu estava lá presente nesse evento. Como o esporte é importante na vida das famílias, entendeu? E também nessas crianças aí, e também os mais velhos aí, que quem está praticando algum esporte não vai cair em outros vícios, em outras porcarias. Parabéns aí de novo ao nosso amigo Rodrigo e a equipe da Nadibem. Vamos para o encerramento agora, então. Ficam os senhores vereadores e as senhoras vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 22 de setembro, às 19 horas. Esse Pai Nosso que a gente vai fazer aqui, eu queria dedicar novamente, né, colocar as nossas orações para a melhora definitiva aí da Valentina Salvador Secone e também da Daniela Feltrin, a esposa do Paulinho, que falei com ele hoje, né, Zebra, que está cada vez melhor. Então, oração de agradecimento e que essas pessoas, todas as pessoas que se encontram aí, acamadas ou com doença aí, fiquem bem. Todos de pé, vamos ao Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.